Recentemente, a invasão da Ucrânia pela Rússia causou um grande impacto no mapa geopolítico mundial. Como em um jogo de xadrez, os dois lados envolvidos na guerra estão se movimentando cautelosamente para ganhar apoio. E a América Latina, assim como o resto do mundo, está envolvida nessa complexa prescrição. Neste vídeo, vamos examinar como a região está reagindo à crise na Ucrânia. Em março, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniu virtualmente com líderes da América Latina, incluindo o presidente do Chile, Gabriel Boric. Eles discutem a possibilidade de obter maior apoio dos países latinos para a Ucrânia. Em julho, Zelensky se encontrou pessoalmente com o presidente da Guatemala, Alejandro Yamatei, em Kiev. Enquanto isso, Vladimir Putin continuou estreitando laços com ex-aliados como Venezuela, Nicarágua e Cuba. Através da mídia estatal, a Rússia lançou uma campanha de comunicação para ganhar apoio em diferentes países da região. Embora a maioria dos países latino-americanos tenha adotado uma posição neutra, houve alguns sinais importantes a favor da Ucrânia. Em fevereiro, a maioria da região votou a favor da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que pedia o fim das hostilidades e exigia que a Rússia o retirasse imediata, completa e incondicionalmente suas forças militares do território da Ucrânia. No entanto, nenhum país latino-americano foi além de declarações diplomáticas. Alguns países recusaram-se a enviar armas para a Ucrânia, apesar das pressões dos Estados Unidos e da Alemanha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a oferecer a substituição das armas militares dos países latino-americanos, fabricadas na Rússia, por um arsenal americano mais moderno, mas a proposta não foi bem sucedida. Em geral, a América Latina tem mantido uma posição neutra em relação à crise na Ucrânia. A maioria dos países da região prefere não se alinhar com nenhum dos lados e manter o longo histórico de não alinhamento em grandes conflitos de poder. Ainda assim, alguns países latino-americanos votam a favor da resolução da ONU que pede o fim das hostilidades, mostrando algum apoio à Ucrânia. Mas até agora, nenhum país da região inveja armas para o país europeu em guerra. Respostas semelhantes foram dadas por outros presidentes, como o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o argentino Alberto Fernandes, em decisão que foi interpretada por Moscou como um gesto amistoso da região para com seu país. Por outro lado, apesar do pedido de Zelensky para que a América Latina imponha sanções à Rússia, a grande maioria dos países não atendeu ao pedido. O que está por trás dessa suposta neutralidade? E o que está em jogo para os vários países latino-americanos quando se trata de apoiar a Rússia ou a Ucrânia no conflito? O poder da China. A visita do presidente chinês Xi Jinping a Moscou em 20 de março foi vista pelo mundo como um claro sinal de apoio à Rússia em um momento em que o Kremlin está sob intensa pressão internacional. Desde o início da guerra, o relacionamento da Rússia com a China tem sido fundamental para resistir a essa pressão. Pequim absorveu grande parte das exportações de hidrocarbonetos da Rússia, aliviando assim o impacto das sanções ocidentais na economia do país da Eurásia. Segundo o governo dos Estados Unidos, Xi Jinping está agora considerando a possibilidade de enviar armas e munições para a Rússia, algo que o governo chinês nega categoricamente. Embora Xi Jinping se esforce para se posicionar como um facilitador da paz, e não como um forte aliado de Putin, a verdade é que seus sinais amigáveis ao Kremlin colocaram o mundo em alerta, incluindo a América Latina, que atualmente mantém estreitas relações comerciais com os chineses. Apenas nos últimos 20 anos, entre 2000 e 2020, o comércio entre a região e a China aumentou 26 vezes, passando de 12 bilhões de dólares para 310 bilhões de dólares, segundo dados das Nações Unidas. Para vários países da América do Sul, como Chile, Peru, Colômbia, Brasil e Argentina, a China é hoje um parceiro essencial para o qual grande parte de suas exportações, como minerais, incluindo o cobre, ou alimentos, como a soja, são dirigidos. Portanto, os especialistas ouvidos pela BBC News Mundo concordam que a amizade de Xi Jinping com Putin deve ser acompanhada de perto pelas nações latino-americanas. Dada a influência econômica que a China tem na América Latina, e especialmente na América do Sul,
eles devem levar em conta essa situação e pensar em como o apoio a um ou outro país pode afetá-los, diz Margaret Meyer, diretora do Departamento da Ásia e América Latina no Centro de Diálogo Interamericano. Acho que é parte das razões que explicam por que o Brasil não tem sido fortemente criticado ou que está associado à guerra na Ucrânia, acrescenta. Para Pamela Rostica, diretora da Rede China e América Latina, abordagens multidisciplinares. Redkain, não se pode ignorar que a invasão russa à Ucrânia ocorre em um contexto de guerra comercial entre Estados Unidos e China. É uma questão muito mais profunda, diz. Eles estão em uma competição para saber quem será a superpotência nos próximos anos. E é por isso que é tão importante para a China ter um bloco oriental. Ela precisa de aliados do calibre de países como a Rússia e regiões inteiras como a América Latina, diz. Doutor em ciência política, acrescenta, e já passou o tempo das sutilezas, agora é muito mais frontal. Somos amigos ou não? Estão comigo ou não? É por isso que muitos países latino-americanos mantiveram uma atitude ambivalente por medo das consequências. Precisam avaliar a tutela da China e como intuitivamente que isso pode ter ao querer acessar, por exemplo, um empréstimo. Visão semelhante é compartilhada por Don Griffiths, chefe de estudos de segurança e defesa da Fundação Athena Lab, um think tank chileno focado em assuntos internacionais, segurança e defesa. No campo estratégico, todo país latino-americano deve considerar sua relação com a China para realizar sua política de relações externas. Relação comercial e política com a Rússia. Embora os laços comerciais diretos entre a Rússia e a América Latina não sejam tão difundidos, representam, por exemplo, apenas 0,6% das exportações da região, existem alguns países e setores que podem sofrer um impacto maior em caso de colapso das relações com Moscou. Manteiga, salmão, queijo e frutas como maçã, banana e pera, que são produzidos em lugares como Paraguai, Chile, Argentina, Equador, Brasil e Colômbia, têm a Rússia como um de seus principais destinos. Em relação às estrangeiras, embora a Rússia também tenha uma baixa participação global no continente, envia alguns produtos estratégicos para a produção. É o caso dos fertilizantes, fundamentais para produtores agrícolas como Argentina e Brasil. No ano passado, de fato, Putin garantiu ao então presidente brasileiro Jair Bolsonaro, PL, que a Rússia estava comprometida em garantir o fornecimento ininterrupto de fertilizantes. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que utiliza e a Rússia é o principal fornecedor. Segundo a comissão, o artigo discute a complexa relação entre a América Latina e o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia. A região tem historicamente laços políticos e econômicos com a Rússia, o que levou alguns países a expressarem simpatia pela posição de Putin no conflito. No entanto, o artigo também destaca a recente onda de presidentes de esquerda na América Latina que podem ter laços mais fortes com os Estados Unidos e o Ocidente, dificultando o apoio aberto à Rússia. O artigo sugere que Lula, o novo presidente do Brasil, está tentando mediar pela paz, mas isso pode acabar favorecendo Moscou. De modo geral, o artigo destaca as nuances e as diversas posições dos países da América Latina em relação ao conflito, mostrando que a região não é simplesmente um quintal dos Estados Unidos. Recentemente, tem sofrido uma escassez global de conversores catalíticos e semicondutores, o que tem protegido ainda mais o setor automotivo, que já enfrenta restrições de insumos. No entanto, a situação vai além do aspecto econômico e comercial. A Rússia mantém relações de longa data na América Latina que não são fáceis de romper. Um grupo de países latino-americanos demonstrou simpatia pela posição da Rússia no conflito, incluindo Venezuela, Cuba, Nicarágua e Bolívia. Isso pode estar relacionado com a chegada de uma nova onda de presidentes de esquerda à América Latina, apoiados por coalizões que historicamente têm herança com a então União Soviética. No entanto, a guerra na Ucrânia coincide com a chegada de presidentes de esquerda à América Latina, como Lula no Brasil e Gabriel Boric no Chile, que se posicionam contra a invasão russa. Lula agora se oferece como mediador pela paz, mas especialistas internacionais alertam que essa posição pode favorecer Moscou.
Embora a América Latina tenha laços históricos com a Rússia, não é tão fácil para a região virar as costas para a Ucrânia, fortemente apoiada pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. A multiplicidade de posições em relação à invasão russa da Ucrânia mostra que Moscou ainda desperta simpatia no continente, mas também evidencia a complexidade das relações políticas e comerciais entre as duas regiões. Em termos comerciais, 42% das exportações totais da região vão para os Estados Unidos, superando até a China, o que equivale a 8,5% do PIB regional. Segundo a CEPAL, a União Europeia atraiu 9% das exportações, e somente em 2022 aumentou 26% em relação ao ano anterior. Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos são México, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. O México é especialmente importante nesse cenário, pois compartilha uma fronteira de mais de 3.000 milhas com os Estados Unidos, o que cria um vínculo muito além das relações diplomáticas e oficiais. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, em 2021, o comércio de bens e serviços entre os dois países ultrapassou os 720 bilhões de dólares, tornando o México o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. No entanto, os dois países vizinhos também precisam lidar com questões complexas, como a imigração e a cooperação em matéria de segurança. Embora o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, não tenha cedido às pressões da Ucrânia para impor a ingestão de álcool e políticas à Rússia, ele votou a favor da resolução da ONU que pedia à Rússia o fim da hostilidade contra a Ucrânia, em fevereiro. Obrador tem feito malabarismos para tentar permanecer o mais neutro possível, argumentando que seu país é pela paz e diálogo. No que diz respeito à questão militar, a América Latina tem fortes laços com o Ocidente. Há uma parte importante dos países latino-americanos que sempre vão acompanhar os Estados Unidos por uma questão de segurança, como é o caso da Colômbia ou de muitos países da América Central que dependem militarmente dos Estados Unidos. A Força Aérea do Chile, por exemplo, depende de sua aliança com os Estados Unidos, de sua frota de caças F-16. A Marinha do Chile também é muito dependente do Ocidente, e o Exército tem uma frota blindada que é alemã. Peru, Brasil e Colômbia são mais ou menos parecidos. A Colômbia tem uma relação de décadas com os Estados Unidos, e não é porque hoje existe um governo ideologicamente de esquerda que essa relação desapareceu. No entanto, apesar dos fortes laços que várias nações latino-americanas têm com países ocidentais, a Ucrânia e os líderes que a apoiam, como Joe Biden, ainda esperam um sinal mais claro de apoio da região. E essa pressão, acrescentam, só continua a aumentar enquanto a guerra não acaba. Apoio interno. Ao considerar a Rússia ou a Ucrânia, os países latino-americanos devem avaliar cuidadosamente o que seus próprios cidadãos pensam sobre o conflito. Para muitos latino-americanos, essa guerra pode parecer distante e sem conexão com os problemas internos de segurança enfrentados pela região, como a violência do narcotráfico, por exemplo. Como resultado, muitos governos latino-americanos enfrentaram incentivos para manter uma posição neutra em relação ao conflito. Juan Pablo Toro, membro do Royal United Service Institute, ROSI, e diretor executivo do Athena Lab, ressalta que é difícil convencer as pessoas de que a legalidade, a soberania e um sistema internacional baseado em regras estão em jogo na guerra. Além disso, ninguém sabe o que pode acontecer na final e apoiar a Ucrânia pode criar tensão com a China, que é um aliado importante para muitos países da região. Por outro lado, os governos latino-americanos, especialmente aqueles de esquerda, podem ser sufocados por suas próprias coalizões políticas. Por exemplo, o Partido Comunista Chileno, PC, condenou tanto a Rússia quanto os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, pelos seus desejos expansionistas o que aumentaram o perigo de guerra. Isso criou problemas para o presidente chileno, Gabriel Boric, que havia manifestado forte apoio à Ucrânia durante a invasão russa em fevereiro de 2022. Embora a neutralidade possa ser uma boa estratégia para muitos países latino-americanos, as grandes potências estão ansiosas para obter apoio em um mundo cada vez mais polarizado e, em alguns casos, com uma abordagem reminiscente à Guerra Fria.
Consequentemente, é provável que haja pressão crescente sobre os países da região para tomar uma posição definitiva sobre o conflito no futuro próximo.